Acho que já estamos ao vivo, né? Live de sexta. Ah, Ita já entrou. Ah, que legal. Eu vou botar aqui, fixar o comentário, ó. Que bacana. Já estamos aqui. Deixa eu só explicar para vocês por que a gente está entrando nesse horário e não mais cedo. Porque a professora que vos fala agora também, além de ser professora, escritora, aí agora também vai fazer uma leitura dramatizada de um conto que vai estar no livro Quilombo do Lima, que vai ser publicado pela Flup, e é uma homenagem ao autor Lima Barreto, né? Vocês me ouvem? Só dá um oi aí pra mim, se tá tudo certo. Eu acho que minha voz tá chegando com um delay, me parece, porque eu não tô em casa. Eu tô em Sepetiba, porque a minha casa está de pernas para o ar, tá intransitável. E aí eu vim pra cá, pra Sepetiba, e aí vocês vão... Tá tudo certo? Que bom. Aí vocês vão escutar os cachorros de fundo, porque aqui são 3 gatos e 3 cachorros. Então vocês vão escutar aí um som canino. Gente, então já explicado porque eu tô entrando nessa hora. Eu não sei qual é o melhor horário, enfim. Eu só pude entrar agora que eu sentei aqui para falar com vocês com o meu chapeuzinho aí da live de sexta literária. Eu tô me achando, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, e aí eu mostro pra vocês, ó, que chegou hoje. Chegou, eu passei pela pedra pra alimentar outra gata que tá lá e pegar umas roupas. E aí chegou hoje aqui pra mim. Olha, gente, Lígia Boljunga, ó, o meu amigo pintor. Chegou hoje, chegou bem no momento que... no dia que eles marcaram mesmo, sabe? E eu comprei esse livro porque eu já li em PDF. Mas tem uma parte desse livro que é uma parte que ela explica o porquê desse livro, que é a parte final dele. Deixa eu ver, para quem me lê. É para quem me lê. E aí ele vai dizer que alguma coisa... Eu já vou chamar vocês, tá? Ícaro, Igor, se estiver aí, quem quiser mais entrar. Eu acho que tem uma luz ali atrás que tá incomodando, né? Vou ver se eu fico assim. É porque meu celular também, tá, gente? Acabou a bateria. E aí ele tá ali ligado. E a única tomada que eu tenho... A não ser que eu desligue a luz lá de trás. Eu acho que melhora mais. Eu vou experimentar. Pera aí. Me esperem. Só um minuto. Onde que eu apago aquela ali? Acho que é aqui, né? Eu acho que agora melhorou, né? A luz que estava incomodando. Ah, ficou muito melhor. Esse espaço é um espaço muito grande. Enfim, vamos lá. Meu amigo pintor tá aqui, mas hoje eu quero falar sobre esse aqui que eu li. E já eu vou chamar já logo pra gente conversar. Vou chamar Ícaro e vou chamar Ícaro, que é dele? Ícaro, eu não tô te vendo aqui, peraí. Vou mandar um convite para Ícaro, entrar ao vivo com Ícaro. E quem quer entrar comigo? O Igor também não tá?
Eu te mandei, viu, Ícaro? O, o convite. Vê se você consegue. Tá, tu tá, tá se preparando para ficar bonito? Bom, quem quer entrar, levanta a mão aí e fala comigo o que a gente fala, ou vocês só querem me ouvir falando de Chico Buarque. Tá todo mundo tímido hoje. Vitor que falou que ia entrar comigo, até agora nada. Peraí, gente, vou tomar um gole aqui de Guaraná. Na verdade, é uma cerveja. Porque me deu um calor tão grande que eu parei ali e comprei uma cerveja. Anos de Chumbo. Alguém já leu esse livro? Já. Ou, aliás, quem já leu O Meu Amigo Pintor? Da Lígia Bojunga. E quem já leu Anos de Chumbo? Eu preparei para falar desse hoje, porque esse daqui chegou hoje, esse daqui eu já li na semana passada, embora eu já tenha lido esse também. Dá aí os coração, dá as setinhas para chamar mais gente. Eu acho que saiu aqui, ó. Eu botei a coisa da live, mas aqui. Eu quero fixar o comentário, live de sexta, Anos de Chumbo, né? E aí, gente, vamos lá então. Anos de Chumbo, né? Quer entrar comigo, Ita? Entra comigo, só para me fazer companhia. Vou te chamar, hein? Peraí. Tem Júlia também, tem Gabriele. Vocês estão muito tímidos. Já te chamei, hein? Vitor chegou, tá? Vitor, já te chamo. Chamei Tamar e vamos. Ai, Silvia. Só muito ruim ficar aqui nessa tela sem ninguém. Deixa eu chamar logo o Vitor, que está aqui também. Silvia, eu tô com os dois na minha frente, não comecei a ler nenhum ainda. Não, mas leia, viu? São dois bons livros. Esse eu não comprei e nem vou ler, gente. Esse daí eu vou deixar realmente para a professora da minha. Porque esse livro. Foi bom você trazer isso, viu, Itamar? Porque esse livro ele é só específico para quem vai fazer direito, letras e, se eu não me engano, jornalismo. Tá bom, peraí. Então, a gente fica aí. Tá bom, Vitor, espero. E aí a gente fica. Eu vou ficar devendo esse. Eu vou deixar esse só para a professora Davimara, porque eu não estou a fim de ler esse livro de século XIX mais, não. Eu já entrei num estágio, viu, Ita, que eu leio o que eu quero agora. E eu gostei. Eu tô nessa fase aí. Eu gostei muito dessa seleção da UERJ. E digo por quê. Primeiro, que são textos bem atuais, embora tenham temporalidades diferentes, eles tratam de muitas coisas que a gente vive ainda, né? Sim. Segundo, que eu entendi, pelo que eu entendi, tá, gente? Eu não sou especialista em UERJ, o meu negócio é Enem. Pelo que eu entendi, eles vão só, não tenho certeza, eles vão só, mas pelo que eu já vi, talvez não seja isso. Eles vão só pedir, no segundo exame de qualificação, só o conto Anos de Chumbo. Uhum. Não Sim. sei, não tenho certeza. Não vai ser Eu acho que seria mais o Anos de Chumbo, porque são vários contos. Se eu não me engano, são 6 ou 7, né? Vários contos. Mas eles têm uma coisa em comum, são 8 contos, mas eles têm um fio condutor. E eu não sei, e aí outro dia eu estava vendo aqui, porque todos os que fazem essas resenhas desse livro para o UERJ, e aí vocês podem botar aí no YouTube, que vocês vão achar vários, eles estão falando de todos
todos os contos de alguma maneira. Sim. E aí, entende? Aí eu não sei se vai ser o livro inteiro ou se vai ser um conto, né? Mas então você não leu, então? Por que você ainda não ainda leu? não. Não Eu ia deu tempo? começar a ler o da Bojunga, mas eu não comecei a ler. Eita, Silvia! Ainda não Eita, comecei a ler, hoje mas eu vou pode, começar a ler hoje é ainda. sexta-feira. Sinceramente, eu me dei esse presente, embora eu não goste de cerveja, mas eu só comprei uma cervejinha, assim, Tá pequenininha, certo, e tá já certo. é, depois eu falo como foi meu dia hoje, que foi maravilhoso, inclusive. É, E a aí, gente quer saber eu não como foi a Silvia atora, atriz. era difícil ser atriz. Não sei para que eu me meti nisso, mas vamos lá. Mas vamos falar de Anos de Chumbo, né? Eu acho, Oita, que você deve ler primeiro esse, porque é o do primeiro exame de qualificação, Isso, tá? Eu vou falar desse a semana que vem, tá. porque aí eu vou ler mais uma vez para trazer para vocês, porque esse livro aqui, eu quero ler a parte final que eu não li. Uhum. Porque no PDF não tem a parte final, que é para quem me lê. E aí ela traz uma explicação. E eu quero ler essa explicação da Lígia Bojunga Nunes, que é viva ainda, essa autora. Sim, Eu tenho um carinho muito grande, porque quando eu fiz a minha graduação, em 1980, que eu entrei na faculdade, eu saí da faculdade em 80. E aí a gente tinha uma cadeira de literatura infanto-juvenil, e a gente lia muito a Lígia Bojunga, a Ruth Rocha, a que escreveu a Fada que Tinha Ideias, que eu já não me lembro o nome dela. A gente lia todas essas literaturas, os clássicos, os contos de fada, e a gente lia muito o livro dela. E tem um livro dela que eu acho esplendoroso, que é A Bolsa Amarela. Eu acho esse livro maravilhoso. Tem um outro também que eu gosto, que é A Casa da Madrinha, que também é muito bom. Eu não tinha lido Meu Amigo Pintor, é um livro mais recente, me parece que ele é dos anos 2000 já, então a gente não estava mais na faculdade, né, já, né, há muito tempo. Então é um livro mais recente, que parece que foi encomendado. Mas esse livro aqui eu vou tratar na semana que vem. Então, você leu alguma coisa, Vitor, do Anos de Chumbo ou não? Não. Porque eu Cara, é então, uma leitura. É uma leitura tanto quanto complicada. Eu achei difícil um pouquinho. Porque, você tipo, eu não sei por onde. Eu cheguei a ler o início, a primeira página. Aí li a segunda, achei interessante. Depois chegou na terceira, aí eu desisti. Porque aí eu comecei a ler da Cris Guerra, Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, que é muito legal. Gostei. Superou as minhas Aí depois expectativas. você fala pra gente do que se trata desse, eu quero saber. E Ita, você tá lendo o quê? Então, eu tava lendo agora A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro E, mais recente e fala sobre a vida da Nora, de uma menina Nora que, enfim, era muito infeliz com a vida dela. Envolve muita filosofia e psicologia, né? Nessa área que eu gosto mais, das humanas. E é muito bom, eu tô gostando bastante dele. Ele fala sobre uma menina que era muito feliz com a sua vida e fala, né, que ela decidiu se suicidar. E fala como é que é o pós-morte, que ela tem vários tipos de vida. Fala que a vida, quando a gente se morre, a gente vai para uma biblioteca, que seria o limbo. Aí lá você tem várias opções de uma biblioteca, né, vários livros, com cada situação diferente da sua vida. É muito bom. É e muito uma filosofia ela muito vai incrível. acessar esses espaços? Isso, isso. Olha, É muito, muito bom. que interessante. É bem interessante. É narrado em que pessoa? Primeira, ela que narra, é o autor, personagem que narra, é o personagem que narra ou tem um personagem em terceira, Não, um é narrador terceira em terceira pessoa? pessoa, é terceira pessoa. Isso. A Não é pessoa está de nada. fora e contando a Isso. história dela. Uhum. Aham. E de quem é o autor ou autora? Ai, meu Deus, calma aí. Eu vou pegar porque Vê lá, agora eu não lembro. vê lá. E Vitor, enquanto ele pega o seu, me fala do seu. De qual? Da Cris? Do poço que você parou de ler Os Anos de Chumbo. Então, é um livro muito legal. É legal porque no início ela começa falando que o país mais visitado no mundo é a França, que a cidade mais visitada no mundo é Hong Kong.
Aí ela começa a discordar. Ela fala que o lugar mais visitado no mundo é o fundo do poço. Aí eu marquei. Aí ela começa assim: atualmente, o país mais visitado no mundo é a França. Já a cidade mais visitada no mundo é Hong Kong, na China. Cris Guerra discorda. Para ela, o lugar mais visitado no mundo é o fundo do poço, que ela já visitou com alguma frequência, com algumas frequências. Conhece? Cara, eu comecei a me apaixonar pelo livro e li profundamente. Eu amei o livro. Fundo do Poço, para Cris Guerra, né? Isso. É uma metáfora? O que é? Ou você ainda não chegou nessa parte? O fundo, aí ela continua. O fundo do poço é aquele lugar de tristeza profunda que dói até a faísca. Eita, que travou. Não tem problema. Que dói quase fisicamente e nos deixa com aquele aperto no peito, que não aparece nas buscas na internet, porque ninguém admite que está lá. Que não haja ninguém. Calma aí. Não que haja ninguém. Ninguém posta foto nas redes sociais. Afinal, o fundo do poço não tem filtros, sorrisos. Cara, é muito legal. Você é a vida normal, então, para ela, né? Sem essa coisa da mídia. Eu acho que não seria nem isso. Eu acho que seria mais, tipo assim, a situação que a pessoa se encontra. Tipo, uma tristeza profunda, sei lá, um ente querido morreu. Aí ela entra naquele estado de tristeza. Aí, tipo, por isso que ela fala, todo mundo já visitou. O Ita saiu. Mas então a tua história, ela já... Tá bom, você já volta, tá legal. A sua história, então, é muito próxima do que o Ita tá lendo, né? E será que o Ícaro e o Iago... Quem mais quer entrar, gente? Vou chamando, hein? E o Ícaro já acabou de tomar banho. Quem mais quer entrar? Pra gente não ficar sozinho aqui. Vou chamando, hein? Vou apertando aqui e eu vou chamando, hein, gente? Me fala aí. Foi assim, eu quero. Eu. Talvez converse, né? Porque o dele estava falando da menina que tem a questão do suicídio, né? Tu tá travado para mim. Eu tô mandando Aí, mensagem tá, aqui pro agora voltou. pessoal da Xadrez. Tá, mas aí agora voltou, tá. E aí, conversa lá com a menina do livro do Ita, né? Que vai pro limbo lá, para algum lugar, onde ela vai acessar ali o que ela quer, né? Mas eu queria realmente falar sobre os anos de chumbo, gente. Primeiro, vou falar, vocês podem perguntar também, se eu souber, eu respondo. Primeiro, Chico Buarque, né? Conversando com a professora Davimara sobre este livro, a Davimara é apaixonada, nunca soube disso, para mim foi uma surpresa. A Davimara é apaixonada pela literatura do Chico Buarque. Não sabia. Para mim, ela gostava mais da Clarice Lispector. Ela sempre falou que gostava da Clarice. Ela é apaixonada por Chico Buarque e eu fiquei até surpresa também. Né? Então, Davimara, depois se você vê, um beijo meu para você, né? Porque isso tudo está acontecendo por sua causa, inclusive. E aí, oi, gente que está entrando. A gente está falando de literatura, Sanderson entrou, tem algumas pessoas aqui já, Gabriele, enfim. Se Gabriele também quiser entrar, a gente chama. Vamos lá chamando. E aí eu estou falando dos anos de Chico Buarque de Holanda, né? E a Davimara tem um apreço muito grande pela literatura do Chico. Eu, professora Silvia, diferente de Davimara, não gosto dos romances do Chico Buarque. Eu acho chato. Eu não gosto de romance. Arrastado. Primeiro, o livro dele foi um livro chamado Estorvo. Eu tentei ler, eu dei até esse livro, eu timidei. Eu não conseguia avançar. Porque, para mim, o livro era como o nome. Se ele quis que o livro fosse realmente um estorvo, ele conseguiu.
porque o livro era um estorvo. Eu não avançava, não avançava, aquilo foi me dando uma gastura e eu não consegui ir adiante. Por quê? Porque era muito lento, enfim, não me pegou, tá? Aí ele enviou, o Ita quer vir. Deixa eu chamar a Ita, peraí. Chamei, tá, Ita? Deixa a Ita entrar. Pronto, isso. Botei. Aí, ó, a Davimara adora os... Aí depois do estorvo, se eu não me engano, o livro dele depois do estorvo foi Benjamin ou Budapeste. Esses eu não li, nem tentei. Eu já Porque eu, ouvi falar, mas nunca li. porque o Eu já ouvi estorvo falar. já tinha... E aí, ó, depois do estorvo, do Benjamin, do estorvo e do Budapeste, ele escreveu um livro chamado Leite Derramado. Também dei. Eu comprei esse livro e não li. Era outra história. Eu nem lembro mais da história, na verdade, e dei também. Aí eu dei outra chance para Chico Buarque, porque eu amo o Chico Buarque, autor de música e de óperas, né? A Ópera do Malandro, o dramaturgo. Ele tem uma peça teatral chamada Calabar, que é a coisa mais linda do mundo. Vitor saiu, daqui a pouco ele volta também. Tudo bem. E aí, aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, eu não vou gostar de Chico como autor, né? Vou ficar como Chico, músico, letrista, dos bons, dos melhores, né? Recebeu agora até o Prêmio Camões pela obra dele. E aí chega para o UERJ. Aí eu falei, vou dar mais uma chance. Meu irmão alemão. Eu falei, vou ler. Aí comprei até no Kindle, né? E-book. Não consegui. É uma história que o pai teve um filho na Alemanha, que era o meio-irmão do Chico. Parece que é uma história verdadeira, inclusive. Não avancei. Aí eu falei, chega de Chico Buarque, vou ficar com as músicas, com Calabar, Ópera do Malandro, Olha Meu Guri, Geni, as músicas que eu gosto dele, né? As músicas Chico com... Buarque, eu adoro João e Maria. João e Maria é muito bom. Muito Adoro lindo, João e Maria. né? Chico Buarque. Eu gosto de todas as músicas que também tem essa visão da mulher, né? Ele falando como mulher, ele toma outra persona, eu também gosto muito disso. Aí chegou ao UERJ, Anos de Chumbo. Aí eu tinha visto esse livro, meu livro até caiu. Eu tinha visto esse livro na Ler, que a gente foi... Eu não sei se você foi na Ler com a gente, ano passado. Foi. Eu peguei esse livro para levar, mas quando eu olhei, falei, Anos de Chumbo, Chico Buarque, quanto? Não vou levar. Deixei lá. Não trouxe. E aí o UERJ vai e pede o livro. E o livro, e o Chico Buarque ganha o Prêmio Camões, que ele faz um discurso belíssimo, inclusive, né? Porque ele é uma pessoa que tem a palavra, né? Como companheira. E ele faz um discurso belíssimo lá, né? Junto, até o presidente estava junto, e ele agradece do Bolsonaro não ter assinado, né? O prêmio, porque ele não vai levar isso para a vida dele, ainda bem. E aí eu vou ler Anos de Chumbo. O livro chegou na sexta-feira, eu li, sexta-feira passada, eu li no sábado. Eu li o livro inteiro no sábado. É um livro com 8 contos, gente, ó. Um livro com 8 contos curtos. É um livro bem encadernado, é capa dura, tá? É da Companhia das Letras. É um tamanho bom para colocar na bolsa. Não é um livro grande, é um A5, que a gente chama metade de uma folha de A4, né? Isso. Que você dobra e dá o A5. É um livro E é bem... menor que da Bojunga ainda. Ele é menorzinho que a Bojunga. É um pouquinho menor, sim. Isso. Um pouquinho menor. Uhum. E aí... o Vitor estava querendo voltar. Eu tenho que ficar... Ó, gente, eu não fico olhando muito esse chat, não. Vocês me ajudem aí com esse chat. Se tiver pergunta, vocês me falem, tá? Tá bom. Porque já aqui a cabeça já deu o tic-teco, já foi. Aí eu comecei a ler. Perdão, gente. Perdão. O que aconteceu, gente? Eu tive que atender o telefone, um assunto que eu tinha que tratar. Aí tava me ligando toda hora, eu tava recusando para ver se a pessoa entendia que eu não podia atender o telefone, só que não entendeu e ficava me ligando. Eu resolvi sair, atender e falar para a pessoa para me ligar depois. Tá. O Ita
o Ita eu acho que travou lá também, mas vamos ver. E aí, Qual é o assunto? a gente tá falando do Ônibus de Chumbo. Eu tô falando do Chico Buarque, que a Davi Mara ama, vou voltar lá. Ama Chico Buarque, eu não gosto de Chico Buarque como romancista, tenho as minhas questões, é muito arrastado, enfim. Dei as chances todas para Chico, até que chega Anos de Chumbo na minha vida. E, o Itamar, você ficou travado, tá? Sai e entra de novo, tenta sair e entra de novo. Aí eu leio Anos de Chumbo, o livro chegou na sexta, né, que eu abri junto com vocês. E Nossa, no sábado, eu li. chegou bem rápido. Eu li, chegou rápido, porque é da Amazon. Então, quem tem Amazon Prime, chega no dia seguinte. Eu pedi no dia seguinte estava em casa. O meu chegou 3 dias, só que eu pedi 2 horas da manhã, né? Aí, eu comecei a ler. Cara, eu não consegui parar de ler Itamar, o livro. Voltei. Tá. Tinha caído pra mim. Você, ô, Vitor, você parou porque você não gostou, talvez, da linguagem, né? O livro tem uma linguagem diferente mesmo. E vou te falar, esse livro, eu não sei se vocês já leram alguma coisa de um autor chamado Rubem Fonseca, que é um autor que já faleceu, já viveu até bastante, e Rubem Fonseca escrevia romance policial, contos de suspense, literatura policial. Muito bom, é um dos autores que eu amo também. E esse aqui tem uma pegada muito próxima do Rubem Fonseca, esse livro do Chico. E eu acho que é por isso que eu adorei. Adorei mesmo. Eu acho que o Chico, como contista, eu não sei se é porque ele é letrista, né? Escreve música. Então, o tempo da narrativa aqui é fantástico mesmo. Tem algumas críticas, né? Que a gente faz, enfim, né? Como uma pessoa que gosta de literatura, gente, olha, eu falo mesmo, como diz um amigo meu, da minha gostância, né? Enfim. E aí eu li no sábado. E vou dizer para vocês a minha apreciação. O livro são 8 contos curtos. Ele começa com um conto que chama Meu Tio. E esse conto, simplesmente, é um conto que fala sobre incesto. Esse conto eu cheguei a ler a primeira página, né? Que é bem curtinha, tem 20 linhas no máximo. Uhum. E pelo que eu entendi, o tio vai na casa de uma menina, né? Não sei quem é a menina, não terminei de ler. E parece que acontece uma briga entre o tio, ou que o pai da menina não gosta desse tio, e quando esse tio chega, ele finge que tá dormindo. Eu achei engraçado porque eu também faço isso. Mas não é por isso, Vitor. Tem umas coisas a mais aí. Eu não sei, eu não posso dar spoiler, porque vocês ainda vão ler, né? Aqui tem uma chave de leitura interessante. Por quê? Primeiro, é um conto sobre incesto, tá? É um tio que tem uma relação com a sobrinha. Uhum. E com a conivência da família. O tio é irmão da mãe. E aí, voltando, Anos de Chumbo se passa todo na cidade do Rio de Janeiro. Tem um conto que eles saem do Rio, vão para uma outra cidade próxima, porque estamos na época de pandemia, né? E aí, eu fico pensando na UERJ lá. Como eu falei para vocês, não sou especialista em vestibular de UERJ. Mas eu fico pensando nesse fio condutor lá para a UERJ, né? Por que Anos de Chumbo? Por que Meu Amigo Pintor? Por que Menino de Pijama Listrado? Os 3 livros, se for só o conto Anos de Chumbo, os 3 são narrados por um menino, né? Uma criança, por volta de 11 anos. Lá no Pijama Listrado ele tem 9, né? No menino Meu Amigo Pintor, ele tem 11, e aqui também ele tem essa faixa de 11 anos, no Anos de Chumbo. Então a gente já tem aí o narrador infantil, infanto-juvenil. Infantil, entre aspas. Entre aspas. Esse narrador é muito consciente do que está acontecendo no mundo, né? Se a gente traz
o Pijama Listrado, né? A gente vai para a Alemanha, o meu amigo pintor também não sei se é Rio de Janeiro, São Paulo, meu amigo pintor. E o Rio de Janeiro com Anos de Chumbo. Então, Anos de Chumbo... Fala, Vitor. Que, assim, pelo que eu entendi no início do livro, né? Parece que o garoto que está narrando, ele tem um amigo e que eu comecei a não entender o início, mas depois que eu fui lendo, eu entendi. Para mim, ele estava meio que um campo de guerra mesmo, que ele estava falando da infantaria, da cavalaria do exército e tudo mais. Aí depois que eu fui entender que era um brinquedo que ele guardava debaixo do travesseiro, que a mãe dele descobriu, aí então não é. Cara, foi muito engraçado. Esse menino, ele brinca com soldados de chumbo. Agora ele brinca e ele arma um campo das guerras que aconteceram na realidade, né? E aí ele brinca com esses soldadinhos de chumbo, que na minha época, porque eu sou dessa geração, né? Em 71, eu tinha 10 anos, né? Então, nos anos 70, os anos de chumbo, né? Durante a ditadura militar, que foi de 64 a 85, vocês têm que guardar essas datas, viu? Quem for fazer essas provas. Sim. Esse período sombrio da nossa história é quando ele brinca ali com o vizinho, né? Os pais dos dois são militares, o menino tem uma enfermidade. É difícil a gente falar sem dar spoiler, né? O menino tem uma enfermidade, o menino... Oi, Luciano! Peraí, gente, deixa eu dar um beijo para Luciano Vazan. Luciano, beijo. Eu tô falando aqui do Anos de Chumbo aqui com os meus alunos, que a gente está falando sobre o vestibular da UERJ. E aí ele tem um amigo vizinho, os dois pais são militares, só que o pai do menino, vizinho, ele tem uma patente maior. E o pai do menino que narra a história, ele é o cara que executa as ordens do chefe, da patente maior. E a ordem é de tortura, né? Durante o conto, a gente entende que o pai é um torturador e sem pena. E o pai é violento, inclusive com ele e com a mãe. E o menino tem poliomielite, o menino do conto. E ele faz toda essa questão, eu já chego no final. E aí ele está nessa família conflituosa, onde o pai tem essa questão dentro do regime civil-militar, porque não foi só, a ditadura não foi só militar, foi civil também, né? Vocês já devem ter aprendido isso em história. E aí é interessante, porque é o último conto. E por que é o último conto? E aí eu achei isso genial do Chico. E aí voltando lá no primeiro, tá? Eu vou passo a passo. Vamos ver que a gente não demora muito nessa live, né? Mas vamos lá. Sei lá quanto tempo vai durar, mas vamos embora. Ele começa com o meu tio, que é um incesto. Eu não vou falar do conto. O conto é muito bem escrito. Só tem uma crítica para esse conto. Quem narra é a sobrinha. E a gente entende que a sobrinha mora na periferia do Rio de Janeiro. Porque ele escreve o caminho que o tio vai buscar a menina na casa dela, passando por carcaças de automóveis. Então a gente entende que é um lugar pobre da cidade. Ou subúrbio, ou a Zona Oeste, enfim. E eles vão para a praia, no Grumari. Né? E é interessante que e aí ele tem um carrão, né? Aquele homem, o tiozão mesmo, já é mais velho, né? E ele tem um carrão para mostrar o poder. Ele parece, não fica claro, que seja assim, tipo um miliciano do lugar, né? Com poder, paga tudo no dinheiro, sabe? Leva a menina para a praia bom, enfim, tem lá as questões com a menina. A minha crítica é a seguinte: a menina, por ser uma menina de periferia, ela tinha que ter uma linguagem periférica. E o Chico não faz isso. O Chico não usa essa linguagem. Eu achei, não sei se é falha, ou ele não quis fazer porque ele não entende, né? Nós vai, já é, enfim. Né? Sou cria. Eu acho que ele não quis arriscar, né? Enfim. Mas é uma crítica que eu tenho a esse conto.
E aí depois, então aí a gente vem nessa questão do incesto, que é uma questão que a gente acha que não é comum, mas é muito comum, né? E muito de abuso, de assédio, de estupro, né? Esse conto seria o que você falou comigo, que estava lendo e tal, e tinha me explicado. Isso. E aí esse é o meu tio. E aí outra coisa interessante. Os personagens poucos têm nome. Poucos, muito poucos. Quase Tem nenhum. uma citação parentesca, né? Eu percebi isso. O meu tio e a sobrinha. A mãe, a gente sabe que o tio é irmão da mãe dela, né? E o pai é conivente. Um dos poucos que tem a Cida. Isso, exatamente. Aí vem o Passaporte, que para mim, desse livro, é o melhor conto. Irônico, total, é tipo uma metalinguagem, é uma alta linguagem, porque ele fala sobre um artista que é meio rabugento, que ou as pessoas amam ou odeiam, e é um artista muito consagrado, que vai para Paris. Que você estava falando em Paris, né, Vitor? E acontece dentro do aeroporto do Tom Jobim, aqui no Galeão, e ele vai para Paris e ele está indo com um passaporte, a coisa de embarque. Ele passa por um casal com a mulher cheia de bolsas e coisas do free shop, e ele já está atrasado, não chega, e ele quer ir ao banheiro, ele vai ao banheiro. Quando ele vai ao banheiro, o banheiro está cheio, e ele coloca o passaporte e o cartão de embarque em cima da pia e vai embora, esquece. E o cara que odeia esse artista enfia o passaporte e o cartão de embarque dentro da lata do lixo. Escarra, cospe, enfia lá no fundo. Enfim. Aí, tá vendo? Aí é jogado da janela, não sabe por quê. Tá vendo? Por isso. Ele passou pelo casal, lembra? Ele passou por esse casal que ficou olhando para ele quando ele passou, né? E aí, quando ele tá na porta do embarque, ele... Cadê meu cartão? Cadê meu passaporte? Ele tenta procurar, vai em alguns lugares atrás de tudo, pega um carrinho, sai desesperado pelo aeroporto e lembra do banheiro. E volta ao banheiro. E quando ele vai ao banheiro, ele fala, não, só pode estar aqui, não tem outro lugar. E ele vai à lixeira e realmente tem que enfiar a mão. Ele suja a mão. É muito grotesco. E aí, eu acho que ele se aproxima muito ao naturalismo enquanto escola literária, porque tem essa coisa sabe? Daquela coisa do nojo, sabe? Ele traz esse neorrealismo lá dos realistas lá da escola do Luiz Azevedo. Enfim, eu achei isso bem interessante. E aí ele traz o passaporte e o cartão todo sujo, embarca e toma um remédio para dormir. E dorme o voo todo, do voo todo não, tem uma hora que ele acorda. E aí ele fala assim, ele ficou muito chateado e ele resolve fazer uma vingança. Isso na vida. E aí, qual é a vingança? Ele vê o casal. Não, antes. Peraí, ele vai. E quando ele chega para sentar, tem uma pessoa sentada no banco, na cadeira dele, que é na janela. E ele chama e fala assim, meu espaço aqui, ele acha que é um francês chato, esquisito, mas ele consegue sentar no lugar dele e o rapaz que estava no lugar dele vai do lado. Ele dorme uma certa altura, ele acorda, enfim, e aí ele fala assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele vê o casal dentro do voo e vai no armário onde guarda os casacos e vê o casaco do rapaz que estava na esteira, passando com a namorada. Sim. E aí ele pega o passaporte do rapaz, porque ele acha que é o rapaz que... Mas é muito bem construído. Ele rasga todo o passaporte do rapaz. Ah, ele acha que foi o coitado? Mas no conto, dá a entender que é, sabe? Ele constrói tão bem que você acredita que é o rapaz. Você quer rasgar o passaporte junto. Quando chega na França, no Charles de Gaulle, né, no aeroporto, eu conheço, por acaso eu conheço Charles de Gaulle, é um aeroporto enorme, imenso, e você tem que passar pela imigração.
E aí, quando Cleiton escreveu, arrasa, profe. Aí quando ele passa pelo Charles de Gaulle lá para a imigração, o casal vem e barra um rapaz, porque o rapaz não tem passaporte. E aí a mulher começa a procurar e não existe, e o cara que estava do lado dele tá lá atrás com ele na fila. Uhum. Ele passa o cara lá da migração em Paris, pega com nojo aquilo, ele sai. E aí o cara que vinha atrás dele, que estava do lado dele, aí você entende que foi esse cara que fez essa sacanagem com ele. Mas você vai até o fim da história acreditando na maluquice. Esse eu dei spoiler, gente. Desculpa, mas... Porque esse foi o meu preferido mesmo. E aí tinha uma ironia... É uma reviravolta muito grande, né? Pra gente que tá vendo. É de uma ironia, assim... Eu achei que ele foi primoroso nesse conto. Depois, querem perguntar alguma coisa, gente? Eu tô falando muito. Fala vocês agora um pouco. Eu só quero entender uma única coisa. Os contos do Anos de Chumbo, ele tem uma linha lógica, né? Que vai contando entre todos, ou não? Não. Tem 2 contos que são narrados em terceira pessoa e os outros 6 são em primeira. Única... Tem coisas em comum. A cidade do Rio de Janeiro. Tá? Outra coisa em comum. Ele usa muitas figuras de muitas. Metáforas, ironias, paradoxos, antíteses. Ele vai por esse meio todo aí. O Chico é esperto nesse livro com isso. Tem muita entrelinha. Se você não sabe o momento histórico, você se perde. Por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, no conto do meu tio, a gente entende quando ele fala que quando ele entra na Avenida das Américas, ele pega a onda verde do sinal, Sim. que o sinal não fecha. Só a gente sabe disso. Porque a gente mora no Rio de Janeiro. Porque a gente mora no Rio de Janeiro. Mas ele faz com que o leitor entenda. Né? Isso eu acho bem interessante. Então ele está repleto disso, né? Para mim o grande personagem, se for dizer, de todos esses contos é a cidade do Rio de Janeiro, de alguma maneira. Tirando o conto que eles vão para um sítio por causa da pandemia, eu acho que o Rio de Janeiro aqui ele quis falar do lugar dele, sabe? Ele quis dizer do lugar da onde ele é. Né? Enfim, ele tem um apreço muito grande pelo Rio de Janeiro, Chico Buarque, estou falando, né? E os narradores também, né? Mas como ele desconhece a questão periférica, na menina lá do meu tio, ele não consegue fazer a linguagem da menina. Ele não consegue. Então, como por exemplo, assim, a UERJ, ela não... Exemplo, se ela for pedir ela vai pedir a redação, não, a gente vai... Não, a redação mesmo é do menino do pijama listrado. Do pijama listrado, sim. Quando ela for falar dos Anos de Chumbo, a gente vai ter que saber todos os contos que estão dentro dela? Não. Você tem que saber quais são os temas que eles estão abordando. Aí você tem que entrar pela parte social, pela parte histórica, porque isso faz parte de uma prova objetiva. A primeira qualificação é esse. Sim. E a segunda qualificação é esse. Você só vai para a segunda qualificação se você foi muito ruim na primeira. E aí você pode tentar a segunda para melhorar a sua nota. Né? Que foi o que eu entendi da UERJ. Uma coisa que eu percebi, Silvia, é que estão pegando muito uma pegada mais infantil, né? Eles estão pegando os livros infantil, que eles estão pegando mais o caso da criança mesmo, né? Porque o Menino Pijama Listrado, meu amigo pintor, e o Chico Buarque, eles pegam muito essa questão infantil, entre muitas aspas infantil, porque são muitas crianças, né, relatadas em todos os livros. Isso, o foco narrativo o ponto de vista, né, o foco narrativo é do olhar da criança, né? E todos três meninos, né? Gênero, vamos dizer assim, né? Porque hoje em dia a gente tem que
prestar atenção também nessa questão de gênero, né, de orientação, enfim. Eu acho, o Vitor, que aqui, dentro, o meu amigo pintor, que é do primeiro, ele vai entrar muito para a questão da arte, das figuras de linguagem, das funções da linguagem, tá? Talvez de uma literatura infanto-juvenil, um período que foi muito fértil na literatura brasileira infanto-juvenil. Aí a gente tem que ir para os momentos históricos, porque tem que contextualizar, né? O Anos de Chumbo, ele te dá, por exemplo, o do meu tio, eu vejo que esse conto deve ter passado no início de 2000 para cá, porque o cara tem uma Pajero nova, né? É um carro que vem já mais atual, não é um Pampa, não é uma Kombi, não é um Fusca, sabe? Então, a gente tem que ficar... Pode falar. A gente tem que ficar ligado nessas dicas, para a gente entender qual é o tempo que ele está. Eu posso estar errada, gente, também, olha, aqui é uma leitura muito minha própria, sabe? Sim. Cada um tem a sua leitura, né? Eu não sei o que o Anjo vai pedir, mas enquanto professora de língua portuguesa, talvez a Davimara consiga melhor dizer para vocês por quê. Porque eu sou da literatura mesmo, enfim. A Davimara tem a mescla ali, mas eu acho que eles vão pedir muito a questão de figura de linguagem, de variação linguística, que eles sempre falam, né? As gramáticas, assim, tempo, diverso. Eu não sei se a prova da UERJ tem muita gramática. Enfim, o Enem não tem, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas nuances, sabe? Que a gente... Porque você não vai escrever. Já no Menino do Pijama Listrado, você vai escrever. E aí você tem que criar o seu repertório. E o seu repertório, quando você escrever sobre o Menino do Pijama Listrado lá, o tema da última, que você passou pelas duas, e vai para a última fase, que aí você tem que fazer a redação, e a prova dissertativa, aí sim você pode trazer o Anos de Chumbo e o Meu Amigo Pintor como repertório para a tua redação. Você pode juntar também. Ah, tá. Agora. E seria até uma boa, né? Porque os dois, querendo ou não, tem uma ligação. Entende? Eu faria isso. Eu, enquanto estudante. Sim, é uma ótima ideia. Fazer uma analogia, uma mistura, vou ver o que tem de um, o que tem de outro, dependendo do tema que caia, né? Sim. Que eles peçam, né? Ali. E aí vai nessa loucura do Chico. Eu não vou falar de todos, não, gente, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vem os Primos de Campos, que são os meninos que são meio irmãos aí, eles vêm passar férias no Rio de Janeiro, na casa dos primos. Aí tem temas sobre racismo, sobre como é que fala? Dependência química, futebol, porque os meninos são negros, sobre racismo, tem a questão do futebol, sobre o tráfico, enfim. Ele vai por esse caminho aí do mundo marginal, né? Mas para a parte esquecida da sociedade, uma parte mais... Isso aí. A Cida, ele vai tratar da pessoa que está em situação de rua, né? A Cida é uma moradora de rua. Que Cida seria a única que tem nome, é uma das poucas que vi que tem nome. Que se apaixona pelo narrador, né, que conta a história, e aí ela vai construindo lá na cabeça dela aquela história, e ele, muito com pena da Cida, ele vai criando uma amizade, mas fica bem claro, porque a Cida passa no Leblon, então fica bem claro assim, a distância social. Tem essas questões, a gente tem que pensar na sociologia, tem essas distâncias sociais. Sabe, a classe, o cara fala, mas o cara não leva a Cida para casa. O cara, sabe, sempre assim, a Cida é a Cida, eu sou amigo até aqui, né? Mas ele se preocupa também com a Cida, mas ele não leva a Cida para casa, ele não alimenta nada que possa entrar em intimidade, vamos dizer assim, né? Já a Copacabana é um conto que eu amei,
que também é outro. Para mim, os dois preferidos é o Passaporte Copacabana, que são os artistas que se perdem em Copacabana. Então, se perdem ali, Pablo Neruda, Ava Gardner, eu acho que são os artistas que o Chico gosta e ele coloca ali. Mas quem está perdido mesmo é quem conta o conto e a gente se perde com ele por Copacabana. É fantástico. É fantástico também. Amei, 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 amei. Para Clarice Lispector com Candura, ele faz uma homenagem à grande autora, que eu acho que ele também tem um apreço muito grande enquanto inspiração literária, né? A Clarice era uma autora ímpar, única, e aí é um menino que é apaixonado pela Clarice, e vocês leiam lá a questão da Clarice, toda ele fala muito da personalidade da autora, diz como ela é, enfim. E eu lembro uma pessoa aí que ama a Clarice aí, que tá nessa live aqui. Tá. Né, Silvia? Então, quem que tá aí que ama a Clarice? Quem é, Silvia? Que lê todos os contos de Clarice Lispector. Não é aí, Caru? Aí, ela não entende que é ela, cara. É você, Silvia. Eu tô achando que era do público aqui. Eu gosto de Clarice. E aí, depois da Clarice, que é um conto também muito esplendoroso, eu quero chegar ao final, porque depois a gente vai falar outras coisas. O Sítio é um casal que se conhece numa balada, e aí a mulher resolve levar o cara que é conhecido na balada para um sítio. E aí tem a história deles lá no sítio durante não diz que é a pandemia do Covid, mas a gente entende que durante Foi publicado em 2022, né? A gente entende que é a pandemia de Covid, ele não deixa claro, mas... E termina com Anos de Chumbo, que é esse menino que tem esse pai torturador que eu já falei lá no início, amigo do chefe, tem um amigo do chefe do pai, e esse chefe do pai tem uma relação ali com esse subordinado tão louca que ele é amante da mulher do cara. É uma confusão. Final. Aí eu vou dar spoiler total, porque eu tenho que concluir porque que eu achei esse livro muito legal. Tudo é Anos de Chumbo. Anos de Chumbo é uma expressão que a gente coloca para o período sombrio que a gente viveu dentro da ditadura militar, civil-militar, né? De 64 a 85. Então a gente chama isso de Anos de Chumbo. Só que ele traz esse Anos de Chumbo para a atualidade, né? Então, se a gente pensar que tudo que está aqui dentro são cenas primordiais de Anos de Chumbo. E o final do Anos de Chumbo, o menino que tem poliomielite, que tem um problema para andar, ele sai para andar no bairro porque a mãe é muito cuidadosa com ele. Ele sai uma hora para andar no bairro e ele deixa alguma coisa, agora eu não lembro, ele deixa alguma coisa no fogo ou alguma coisa que pega fogo e a casa pega fogo. A casa incendeia com o pai e com a mãe dentro. E aí, morreram. Provavelmente. E aí é tipo redenção, ou assim, é como se o Chico Buarque falasse pra gente: eu queimei, metaforicamente, os anos de chumbo. Os anos de chumbo. Caraca, ele é pica, moleque. Pra mim é interpretação. Né? Essa é uma interpretação minha. É como ele fala assim: eu queimei. Faz muito sentido. Eu queimei todos esses anos de chumbo, de incesto, de racismo, de violência contra a mulher, de misoginia, de abandono de pessoas na rua, de peste, né? Dos autores que se perderam por Copacabana, de Clarice que me deixou e foi embora, não ficou comigo, enfim. E Chico Buarque foi uma pessoa que foi censurada, né? Muito durante esse período. É isso, eu falei demais hoje. Caraca, eu não queria falar tanto. Agora eu quero ouvir você. Eu
achei que a sua leitura foi perfeita e faz o maior sentido, ao meu ver, faz o maior sentido. E é isso. E o que você achou? Cara, eu acho que foi muito bem estruturado tudo que a Silvia falou. Foi uns pontos muito bem específicos, muito bem colocados. Tirou todos os nós, né, entre aspas, que entram no meio da história, porque tem muita gente que vê a história, tá ali lendo, mas não lê Não, o que tá entre a não história. lê de verdade, não entende. Eu no início, assim, ai, mordi a língua. Eu no início, quando tipo, comecei a ler os livros, eu lia por ler mesmo. Ah, nossa, li aquele livro. Você entende? Não, não entendo. Mas, tipo, com o tempo que a gente vai pegando, fazendo apego aos livros mesmo, a gente entende o porquê tem que ler. Porque, tipo, não é só ler e, tipo... Porque o livro, como você falou, o livro dá reviravoltas, igual o rapaz do passaporte. A gente só foi entender que não era ele no final do livro. Então, tipo, se você não lê corretamente, você se perde. E, tipo, é muito estranho. E eu acho Mas é a construção, né, que o autor faz, né, que leva o leitor para isso. E eu acho, assim, de mim, né, muito importante a leitura. Mas você ler mesmo, você ter o gosto da leitura, você gostar de ler. Porque, assim, não vai adiantar não, né? Mas vai ser muito difícil alguém que nunca leu, tipo, não tem o hábito de ler, começar por sei lá, um livro que é bem difícil, um livro que tem que ser uma leitura muito pesada. Porque, assim, eu Acho que, comecei tipo, lendo com um menino... Não, pera, com... Ai, meu Deus, esqueci o nome do livro. o primeiro livro que eu li, de verdade, foi Diário de um Banana. Diário de Banana, obrigado. Eu se lembro que era uma coisa com banana. Foi o livro que eu li na minha vida. E, tipo assim, o que eu li e entendi, mas não lembro mais, que tem muitos anos que eu li ele, foi O Pequeno Príncipe. Li há muito tempo, muito tempo. E, tipo, tem que ler de verdade, senão você não entende o que o escritor tá querendo te explicar, né? De acordo com o livro. Porque cada livro te explica alguma coisa, te gera um conhecimento diferente. Então, tipo, exemplo, aqui você vai falar do que acontece, dos anos de chumbo, como a Silvia falou, e aqui ela vai explicar mais a parte emocional. Então, tipo, tem a diferença entre cada livro. Então, você tem que ler para entender o que o escritor está querendo falar para o leitor. Eu acho muito importante leitura para ampliar também, né, seu vocabulário. Mas, assim, para você se sentir, né, ter um tempo, você ler, ver as palavras, sair um pouco do telefone, sair um pouco do seu mundo e poder ter, assim, né, porque o celular hoje em dia traz muita ansiedade, a pessoa fica com ansiedade para o celular. A gente vai ler um livro, eu amo ler, eu tenho muito hábito de ler, eu gosto bastante de ler. E, assim, só ler um livro. Ah, mas eu não quero ler. Lê e entra na história, entra no enredo. Se apega aos personagens, sente todas as palavras, saboreia as palavras e tenta entender o por dentro do livro. Sim. O que eu acho que, tipo, acaba muito com a gente, tipo, mais novo, é porque a gente está numa época de tecnologia pura, né? Tem livros online e tudo mais. Então, tipo, dificulta muito pra gente, porque, tipo, no WhatsApp, por exemplo, no WhatsApp existe um corretor. Em tudo existe um corretor. Então, tipo, se a gente não entender de verdade a gramática, a gente vai se perder conforme o tempo. E não vai entender realmente a gramática brasileira, que é uma gramática muito complicada. Ao meu ver, é muito difícil. Então, tipo, mas isso não pode ser um impedimento, Vitor. Sabe, a gente talvez... eu entendi o que você falou, mas, por exemplo, quando você fala da Cris Guerra, talvez essa linguagem seja mais acessível, por exemplo, né? Então, talvez um Chico Buarque no momento, mais uma Lígia Bojunga, talvez seja uma linguagem... porque a gente está falando também de linguagem, né? Então, a língua, é a nossa língua. Todo mundo, de alguma maneira, sabe a língua portuguesa. A gente aprendeu, né? A gente fala a língua portuguesa. A gente pode não saber as regras gramaticais, né? E a questão, eu acho que é uma questão de hábito. Porque às vezes a gente quer ler alguma coisa muito grandiosa. E às vezes ler O Pequeno Príncipe é muito importante, que é um livro pequenininho, mas que traz um conteúdo gigantesco. Ou ler só um conto, né? Não, eu só vou ler um conto. E ponto. Não tem que ler o livro, de repente, todo, né? Eu vou ler um conto do Chico Buarque.
E leiam, viu, gente? Porque realmente me surpreendeu. Como romancista, o Chico é melhor contista, disparado. Rimou, olha a Silvia, atriz e rimadora, não sei como se fala. A pessoa que rima. Disparado, assim, eu amei. Né? Entrou uma prima minha aqui, a Cláudia. Eu tenho uma lembrança muito grande da casa desse meu tio Edinho. Eles são leitores muito vorazes, esses meus primos, o Marco, a Cláudia e o Paulo. E o Marco Aurélio, o irmão dela, tinha uma coleção de revista em quadrinhos. Então Caraca. A gente chegava lá, era uma coleção de Tio Patinhas, de todas Nossa, essas... eu amava Tio Patinho. Era muito legal ir na casa do meu tio, porque esses meus primos tinham um amor pela leitura, né? E a gente tinha... Tanto que um dos primos, o irmão mais novo, que já não está mais entre a gente, era jornalista. E ele escreveu um livro chamado Indefensável, sobre o caso do goleiro Bruno, que matou a Elisa Samúdio. Ele escreveu essa história, meu primo, né? Ele foi o único repórter que escutou a Elisa antes dela ser morta. Ninguém queria ouvir. Ele deu um furo de reportagem, esse meu primo. E eu ia para desses meus primos, eu amava história em quadrinho. Eu aprendi a ler e gostar de história em quadrinho na casa deles. Olha que interessante. Né? Na casa de primo, que eram mais novos do que eu. Né? Porque meu tio tinha uma condição financeira melhor do que a do meu pai. Então a gente ia para lá e lia, e passava lá os finais de semana, eu gostava, e eles nunca tiveram apego com isso, então deixava a gente ler. Era muito legal. Eu não sei se a Cláudia lembra disso, mas era uma lembrança que eu tenho muito forte na minha cabeça. E aí a gente vai construindo, né? A nossa construção como leitor. Então eu comecei a ler história em quadrinho, por exemplo. Sabe que eu gostava também? Na minha época tinha uma revista chamada Recreio. Sim, Recreio. Que tinha umas brincadeiras. Uma vez por mês a minha mãe comprava uma revista dessa. Eu amava essa revista. Amava. Tinha uma revista que meu pai não deixava ler, mas eu li escondida, que era fotonovela. Vocês não sabem o que é fotonovela. Opa, Google! É uma revista que era foto, novela. Então eles tiravam as fotos e uma narração igual de quadrinho, mas era de fotografia. Tinha uma das fotos de novela que chamava Grande Hotel. E meu pai tinha uma irmã e a minha tia lia, minha tia Sueli. Meu pai não deixava porque ele achava que era coisa de gente grande. Mas eu li escondido, minha tia me emprestava e eu lia todas as fotos de novela da minha tia. E aí você vai construindo, né? Como você pode se construir leitor. Como que você pode se construir leitor, Vitor? Me fala aí. Como assim? Como que você pode se construir um leitor? Como eu me construía... Como alguém pode se construir leitor? Calma. Pô, me pegou de surpresa, cara. Ita, quer perguntar no final da live? Você não quer perguntar, não? Como é que como você pode construir um leitor? Hoje a Lia. É muito válido você... Como se construir um leitor? Não é só você lendo um livro que você vai ser um leitor. Sim. Mas também não precisa ser constante para também ser considerado um leitor. Eu acho que seria... Já sei. Eu acho que você deveria ser um fã. Isso. Um fã. Porque, tipo, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter. Amo Harry Potter. Sou fã de carteirinha. Vou ler. Eu sou fã de carteirinha. Tipo, já assisti todos os filmes de trás pra frente, de frente pra frente. Já assisti tudo. E, tipo, já li os livros. Então, tipo, o filme em si, ele te traz pra dentro, porque, logicamente, dentro do filme não conta tudo que tá no livro. Porque, tipo, no livro tem personagens que não estão no filme. Então, tipo, é muito do querer da pessoa, do gostar mesmo. Exemplo, tem muitos filmes que vieram de um livro. Então, acho que é muito do amor que a pessoa tem pelo que tá vendo ali, né? Um exemplo também do Harry Potter, né? Entrou a Jamile também foi aluna lá do Eric. Jamile, saudades também. Eu acho que um exemplo do Harry Potter também, que é esse exemplo do filme do livro. Fala de novo, Ita, te perdi.
É um bom exemplo do filme do Harry Potter mesmo, porque, sim, eu sou lufano. Tem um monte de gente que vai falar que é lufano. Sim, eu sou lufano. Sai daí! Eu juro pra Me você. explica aqui. Não, olha só. Vamos explicar, que a professora aqui não sabe nada Então, disso. pra quem não entende nada, o que é um lufano? Então, dentro do Harry Potter tem 4 casas. 4 casas mesmo. Que tem um chapéu seletor que você bota o chapéu e fala que casa você é. Sim. O meu, por caso, cair lufano, né? São 4 casas. Se não me engano, Grifinória, sempre! Grifinória. era sempre Grifinória, porque a casa é mais... Todo mundo fala que é mais roubada, né? Mas eu acho que é roubado por conta do ponto de ponto de vista do Harry mesmo, né? Que é o principal. Sim. Que ele é dessa casa Que é o Grifinória. principal. E nos filmes, é muito mal falado a Lufa-Lufa, né? E a Corvinal. São Corvinal. duas casas que é muito esquecida. Mas no livro ressalta Ele muito mais. E, tipo, Fica mais... é Ele muito fica mais Sonserina e Grifinória. Ele foca mais nesses dois, né? Isso. Porque, tipo, Grifinória vai do Voldemort... Ih, perdi, peraí. Sonserina é do Voldemort e Grifinória é do Dumbledore. Então, tipo, Isso. tem essa desavença de dois personagens que são excelentes. Seria o bem e o mal, Grifinória e Sonserina, entre aspas. Eu não li Harry Potter. Aliás, eu tenho uma questão que eu não gosto muito de ler literatura estrangeira. Eu sou muito bairrista. A única literatura que eu leio estrangeira é a literatura hispano-americana, porque eu sou especialista. Mas, assim, eu reluto para não ler mesmo, assim. Não que eu não goste, nem posso dizer que eu não gosto, né? Mas eu reluto em ler. Eu quero ler mesmo a nossa literatura, enfim. Ou a literatura hispano-americana. Eu não vejo você gostando de Harry Potter, porque você gosta mais do físico, você gosta mais da realidade, você gosta mais... Harry Potter não tem nada disso. É completamente Harry Potter é mais ficção científica do que realidade. Isso, um negócio, é mais fantasia, é mais tipo criança mesmo, é muito mais infantil do que, exemplo, um Chico Buarque, né? Então, ou que é um Machado de Assis. Muito mais. Eu acho também, meninos, que isso também é fase. Será? Sim. Pode ser. Acho que sim também, pode se considerar fase também. Pode ser. Meus filhos, por exemplo, meu filho lia muito O Senhor dos Anéis. Robert. Ele tinha um livro que ele tem até hoje, que eu acho que ele lê ainda, que é Musashi. Que eram os livros assim também grossos, e mangá, essas coisas. A minha filha já é mais próxima a mim. Então a gente lê muito Rubem Fonseca, muito Clarice, né? Muito Drummond. Você gosta mais do fixo ali da realidade. Você gosta mais da emoção ali de viver. A Silvia gosta mais dos clássicos, dos que, tipo, história mesmo. Bem, gente. Eu gosto do clássico. Exemplo, você, como eu posso comparar? Exemplo, eu sou um escritor. Você, logicamente, vai se apegar mais a Clarice Lispector do que a mim, que estou começando agora, que não tem, né, uma carreira. Isso é uma construção, Vitor. É isso que eu falo. A gente constrói o nosso gosto. E pode ser que você não goste de Clarice e tá tudo bem, gente. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma simpatia pelo Jorge Amado. Eu falo isso, eu posso até morrer, podem até me matar, mas eu não tenho simpatia pelo Jorge Amado, porque eu acho muito descritivo. Eu prefiro a Zélia Gattai, a mulher dele. Enfim, e tá tudo bem, ué. Tem gente que ama. A Davi Mara ama Chico Buarque. Eu não gosto do romance do Chico Buarque, eu gostei dos contos. Adoro a música. E a gente tem os nossos gostos, as nossas preferências, né? Mas na minha cabeceira sempre vai ter o Rubem Fonseca, na minha cabeceira sempre vai ter o Sérgio Vaz, na minha cabeceira sempre vai ter... Tem um autor que pouca gente conhece, que é o Júlio Ludemir, que é até um dos criadores da FLUP. Tem um livro dele chamado Lembrancinha do Adeus, que é um dos livros que eu mais gostei de ler na vida desse autor. E que é novo, tá aí, tem a minha idade, é da minha geração. Então, eu também gosto dos novos. Eu gosto da Ana Cristina César, que é uma poeta. Eu gosto do Leminski, que é outro poeta. Eu gosto já falei, Sérgio Vaz. Tem o Gessé aqui, Andarilho, Dantares, que escreveu Fiel. Né? Enfim, eu também... Giovanni Martins.
Sol na Cabeça, agora Via Ápia. Eu também gosto, né? Mas esses Machado de Assis, bom, enfim, quem Machado tem que gostar de Machado. Mas é uma literatura que você vai gostando com o tempo. Machado também é um autor muito difícil para você gostar de cara. Mais fácil você gostar do Lima Barreto, por exemplo, do que do Machado de Assis, né? Enfim, gente. Ó, já tem 1h10 que a gente está nesse papo. Se cair aqui, caiu. Agora a pergunta que não quer calar dessa live. Silvia, como foi ser atriz por um dia? Olha, gente, estamos no ensaio, né? Eu vou botar daqui a pouco aí as fotos do lugar que a gente foi ensaiar. Hoje a gente ensaiou no rink de boxe, porque aonde a gente vai fazer mesmo estava ocupado e não tinha como ensaiar lá, que é numa arena. E é no Morro da Providência. E é na ladeira do Livramento, de onde Machado de Assis é cria, né? Que aí agia no momento. Machado de Assis nasce ali no Morro do Livramento e vai morar em Botafogo depois. E aí o lançamento desse livro, que é Quilombo do Lima, é uma homenagem a Lima Barreto, um autor pré-moderno, entre realista e pré-moderno, enfim, ali naquele limbo ali, entre realismo e modernismo. E o Lima Barreto é um autor que foi muito deixado de lado com uma crônica muito perspicaz, muito ácida, muito crítica. Ele teve vários problemas, né, de alcoolismo, enfim, foi internado no sanatório. E aí a FLUP resolveu fazer uma homenagem a Lima Barreto. E o livro são 22 autores escolhidos por Júlio Ludemir. E o Júlio me liga um dia e fala assim: Silvia, você topa escrever? Eu falei: não sei por que eu fui escolhida, já que você me escolheu, topo. E a gente passou por umas oficinas e eu escrevi um conto chamado Prontuários em Choque, baseado num capítulo do livro de Lima Barreto chamado Diário de um Hospício. E aí tem a ver com uma questão minha pessoal, de vivência minha, com a loucura, e aí foi uma catarse, foi um conto para mim de cura. E Júlio, louco, maluco, doido, resolveu no dia do lançamento fazer uma leitura dramatizada de um dos contos, que chama Través, não é o meu, é o do Luciano Nascimento, que é professor do Pedro II, inclusive. E aí Luciano escreve esse conto, que é um conto maravilhoso de encontro de Lima Barreto com Machado de Assis, num terreiro de Umbanda. Tem que ter. Vindo de Silvinha. E Machado de Assis recebe. E Machado de Assis faz-me, Vitor, recebe, tranca a rua da encruzilhada. E eu, nesse texto, além de ler uma parte da narrativa, eu sou a mãe de santo do terreiro, lá em Pilares. Ai, meu Deus do céu. Aí eu vou para a leitura, lá pro lugar, né? Lá no Livramento, no Morro da Providência, um lugar lindo. E aí começou a ler. Gente, eu vou te falar, eu tiro o chapéu mesmo para todos os atores e atrizes desse país, porque não é mole. E aí a gente vai fazer, não é interpretar, eu não vou decorar nada, é uma leitura dramatizada. Mas tem que ter o tempo, tem que ter entonação, tem que ler assim, tem que fazer. Olha, eu amei, na verdade, que até me inscrevi já para fazer teatro. Você não perde tempo, né? A Silvia, ela gosta de fazer alguma coisa. Rápida, gente. Sempre tá ativa, cara. Pois é, e aí, gente, eu quero depois fazer uma leitura na escola, viu, Rita, desse conto. Porque eu não sei se vai vingar, porque a gente tem uma comunidade evangélica grande, né? Mas quem topar ler comigo, a gente lê e tá tudo certo, ou lê outro que não tenha essa questão, né? Eu acho válido. E aí é isso, meninos. E aí
Eu adorei. Domingo eu volto lá para mais um ensaio. E na sexta-feira que vem eu também tenho o ensaio final, porque o lançamento do livro é dia 13, no dia dos Pretos Velhos e no dia do aniversário de Lima Barreto, que nasceu no dia 13 de maio. Caraca! Então, tipo, você vai estar num ótimo dia, né? Mãe de Santo, dia de Preto Velho, atriz Eu maravilhoso. tava adorando isso, tenho certeza. E assinando o livro. Estão convidados, todo mundo está convidado aí, é gratuito. Vai ter depois uma mesa com Gilberto Gil, inclusive, e um show no final com Alessi Brandão, mas eu não sei se eu fico até o final, porque a gente mora na Zona Oeste, né? Enfim, meninos, é isso. Olha, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para Vitor, para Ita, para mim, a gente está aqui para as perguntas. Senão eu vou me despedindo. Foi muito bom esse papo. Ícaro tá na live. Fugiu hoje, Ícaro fugiu, Igor fugiu. Ícaro fugiu, Igor fugiu. Iago fugiu. Iago fugiu, mas né? Muito bom, gostei. Tá, e na sexta-feira que vem, eu não sei, na sexta-feira que vem vai ter que ser nessa hora também. Eu não vou conseguir fazer mais cedo. Mas aí na sexta-feira que vem, eu não sei se... que vem é meu aniversário de 18 anos. Fiquei velho. Mas é um dia normal, né? Porque eu não gosto de meu aniversário. Odeio aniversário. Você vai ter em casa ou você vai estar de resenha, vai ter em casa, vai estar ocupado, né? Não, sexta-feira vocês vão ficar em casa. Então a gente faz Gente, aniversário do Vitor isso aí. Online. Parabéns, tudo, parabéns. Semana que vem, não canta antes. Canta só lá. Ai, meu Deus. Então, gente, eu achei que eu ia chegar aos 18. Eu cheguei aos 18, já é uma comemoração, né? Já é muito. Eu achava que eu não ia chegar em 61, já vou fazer 62. Hoje foi Anos de Chumbo. Quem tiver interesse aí em saber um pouquinho mais, é uma live grande, vai passando, pula, vai para frente, volta para trás, né? Um papo aqui gostoso com os meus amigos, que aí já deixa de ser aluno, vira amigo, né? Os meus amigos Ita e Vitor, lá que Vitor já saiu do colégio, já estudou, do Eric Walterheim, Ita está lá no 3º ano, vai fazer o ERG, né, Ita? Vitor também, né? Então aí ficou aí Os Anos de Chumbo, para mim um excelente livro, mesmo gostei muito. Pra gente. Eu gostei muito, literatura na veia mesmo, sabe? Gostei demais. Calma aí, vamos tirar um print todo mundo com o livro dos Anos de Chumbo, vamos? Tia! Peraí, deixa eu pegar o meu. Ai, peguei. Tá longe. Cadê o seu, Ita? Põe aí na... Peraí, deixa eu... Pronto, já capturei. Será que salvou? Eu acho que salvou. Deixa eu tirar isso. Deixa eu só tirar os comentários. Ativar os comentários, porque não saiu de vocês. Pronto. Agora põe o livro aí de novo. Põe, Vitor, o livro. Agora foi. Vou mandar para vocês. Eu marco para vocês. Beijo. 1h e 18 minutos. A professora fala pra caraca. Ai. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Silvia. Tchau, Vitor. Espero que tchau, vocês Ita. Tchau, que estiveram com a gente tenham gostado. E se não tiver interesse, vai passando para frente. Vai passando. Se não quiser spoiler, nem vê. Exatamente. E ela conta isso no final da live, né? Ai, meu Deus. Exato. Beijão, gente. Tchau, gente. Até sexta que vem. Essa hora é melhor. Pra mim, sexta que vem, essa hora é a melhor. Tá? Pra mim também. Pra mim também. Achei incrível. Tchau. Tchau, Silvia. Tchau. Vitor. Tchau, Silvia. Tchau, Ita. Tchau.